Então, boa noite a todas e todos. Com satisfação, professora Luciana Del Castanhel Peron da Silva, do Colegiado de Matemática de Foz do Iguaçu, do campus de Foz do Iguaçu, UniOeste, professora do curso de licenciatura em Matemática e também do curso de licenciatura em Pedagogia. Gostaria de externalizar, então, a minha satisfação de poder estar trabalhando com vocês, compartilhar um pouquinho a respeito de questões para concursos do conteúdo de porcentagem e também do conteúdo de juros simples, tá? Irei fazer para vocês algumas breves apresentações de questões e também iremos discutir a respeito dessas resoluções. Só um minutinho. Muito bem. Durante a exposição, vocês fiquem à vontade para realizar qualquer tipo de intervenção, tá, pessoal? Não é uma aula fechada, é uma aula realmente para nós discutirmos e conversarmos um pouquinho a respeito de como esse conteúdo de porcentagens e juros simples se apresenta em alguns concursos que nós estamos acompanhando por aí. A minha preferência foi por questões da FAO, que, né, é a Fundação de Apoio da Unicentro, mas também tem questões de outros concursos realizados, tá? Então, qualquer problema que tiver a respeito tanto da projeção ou da questão, vocês podem interferir, tá? Só um pouquinho, então. Já vamos começar, então, com uma primeira questão. E essa primeira questão vai nos conduzir à construção de alguns aspectos importantes a respeito do conteúdo específico de porcentagem. Então, a princípio, nós temos aqui uma questão muito curta, sem nenhum tipo de bem objetiva, sem nenhum tipo de controvérsia ou algum tipo de pegadinha na sua elaboração. Então, a expressão 1/10 equivale em porcentagem a qual dessas alternativas? E aí, nós precisamos considerar qual é o aspecto relacionado a esse conteúdo porcentagem. Porcentagem é um dos conteúdos que ocupa nos concursos um espaço bem grande. A característica das questões de porcentagem geralmente inclui a interpretação, mas também o domínio do objeto de conhecimento porcentagem. E aí vocês vão perceber que para resolver as questões de porcentagem, nós precisamos nos ancorar em conhecimentos que também são necessários, como, por exemplo, as frações, os números racionais, a divisão das operações dos racionais, dos decimais. Por quê? Porque geralmente a questão geralmente a questão vem acompanhada de um outro conceito matemático também. Para iniciar essa questão, nós precisamos, em primeiro lugar, considerar a porcentagem. É representada pelo símbolo do porcento. E ela representa sempre uma divisão de um número qualquer por 100. Então, ao pensar as porcentagens, nós consideramos uma parte que é retirada, uma parte que é comida, uma parte que é adicionada, né? De qual total? De 100 partes. E aí nós precisamos retomar algumas representações. Por exemplo, se eu falo para vocês esse número, o 5 e o símbolo da porcentagem, como é que nós lemos esse número? Lemos 5%. Como é que isso pode ser representado
considerando as 100 partes, 5% representam 5 partes de 100. Com isso, eu tenho que o 5% equivale à fração 5 centésimos. Considerando as frações, nós precisamos também relembrar que quando eu falo em porcentagem, o meu denominador será o quê? O meu denominador será o 100, mas pode acontecer dessa fração aparecer simplificada. No caso dos 5 centésimos, a forma simplificada dela é 1/20. Por quê, pessoal? Esse 5 dividido por 5 equivale a 1 e o 100 dividido por 5 equivale a 20. Mas além da representação fracionária, nós temos também a representação decimal. E como é que eu chego nesse número decimal? Eu chego a partir da divisão do 5 por 100. E quando nós realizamos a divisão do 5 por 100, eu tenho como número decimal 0,05. É muito importante nós reconhecermos todas essas representações para depois nós voltarmos lá no nosso enunciado e verificarmos qual é a forma de representar esse 1/10 em frações. Seguimos aqui também relembrando o que é este 5%. Ele equivale, então, aos 5 centésimos e ao 0,05. Vamos para outro exemplo, então. Agora, 50%. Vamos utilizar, então, o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Os 50%, a leitura é 50%, considerando quem? A parte numérica e o símbolo da porcentagem. 50% representam o quê? 50 partes desse todo que é o 100%. 50 partes dessa unidade. Na representação fracionária, nós teríamos os 50 centésimos, que de maneira simplificada poderia ser escrito também como o meio. Por que que eu encontro este meio? Porque ao dividir 50 dividido por 50, eu tenho 1. 100 dividido por 50, eu tenho 2. Então, quando eu falo em 50%, eu estou falando em meio, metade deste 100%. Desta forma, considerando essas representações, o decimal passa a ser 0,5. 50 dividido por 100 equivale, então, a 0,5 na representação decimal. Então, nós poderíamos encontrar a representação 50% como 50 centésimos ou 0,5. Dentro dessas representações, nós precisamos considerar qual aspecto o problema, qual aspecto a questão está abordando. Outra informação muito importante, o 100%, ele equivale a 100 partes de 100, e ele equivale, então, a uma unidade. Verifiquem como isto é importante. Qualquer porcentagem que for menor que 100%, a representação decimal será 0, alguma coisa. Por quê? Porque o 1, uma unidade, representa, então, o 100%. Com base nesses lembretes, voltemos, então, à nossa questão. O que que a nossa questão pede? A expressão 1/10 equivale em porcentagem a qual desses valores? 0,01%? 0,1%? 1%? 10% ou 100%?
Primeira análise que você precisa fazer desta atividade, deste problema, é representar o que seria, então, esse 1 sobre 10. O 1 sobre 10 pode ser representado pela fração 1/10. Se eu fizer a fração 1/10, a minha divisão 1 dividido por 10, eu vou encontrar um valor. Mas este valor, ele ainda não é correspondente ao valor referente à porcentagem. E aí vamos saber por quê. Como se trata de uma porcentagem, nós precisamos compreender a equivalência de frações. E que equivalência de frações seria essa? Como que eu posso escrever esse 1/10 com o denominador 100, sendo as minhas 100 partes? Então, eu teria que 1 vezes 10, 10, e 10 vezes 10, 100. O meu fator de multiplicação, então, é o 10. Verifiquem como é importante chegar a essa fração, que é a fração que representa a porcentagem, não no seu formato simplificado. E aí eu passo a fazer a interpretação. Eu quero 10 partes do total, que é 100. Então, a minha resposta seria o 10%. Mas verifiquem, se você fizer a divisão 1 dividido por 10, você chegará ao número 0,1, que ainda não está representando a porcentagem. Para representar a porcentagem, eu devo multiplicar esse 0,1 por 10, por 100. E ao multiplicar o 0,1 por 100, eu encontro, então, o 10%. Então, estas duas maneiras, elas podem resolver essa questão, e o gabarito dessa questão, então, é a letra D, o 10%. É muito comum nós termos uma tendência a marcarmos a letra B. Por que nós teríamos a tendência de marcarmos a letra B? Porque ao dividir o 1 por 10, nós chegamos ao resultado 0,1. E aí, chegar a esse resultado 0,1 e identificar uma alternativa que represente a resposta que nós encontramos, muitas vezes, se nós não refletirmos, a tendência é de imediato marcarmos uma alternativa que não é a alternativa satisfatória. Então, neste caso, vamos relembrar: a fração que representa a porcentagem é a fração cujo denominador é o 100, porque a porcentagem significa uma divisão por 100. Então, o que eu pretendo? Encontrar uma fração que seja equivalente a esse 1/10. Sendo equivalente a esse 1/10, para esse 10 assumir a posição de 100, eu preciso multiplicar por 10. 10 vezes 10, o 100. E 1 vezes 10, o 10. E aí eu tenho, então, 10 partes de 100, o que me leva à alternativa de 10%. Uma questão bem curta, mas com um grau de dificuldade acentuado. Por que um grau de dificuldade acentuado? Porque você precisa dominar o conceito da porcentagem para chegar até a alternativa adequada. Dos alunos que estão participando ao vivo, alguma dúvida, alguma interferência? Gostariam que eu voltasse alguma coisa ou posso seguir? Prof, no meu entendimento, eu já teria marcado letra B. E eu considero como as duas respostas certas. Veja, aqui na letra B eu tenho 0,1. E este 0,1, ao representar ainda a porcentagem, ele vai novamente dividir por 100. Ele não vai resultar nessa fração aqui, tá? Por que que ele não vai resultar nessa fração? Porque ao dividir o 10 por 100, eu tenho o 0,1 em número racional, em número decimal. O que é que faz a determinação aqui?
é justamente o símbolo da porcentagem. Aqui ele ficaria 0,001, tá? Então, aí que seria a grande, não vamos falar a pegadinha, mas aonde a maioria, né, ou a quem não estiver tão seguro, iria se dirigir, tá? Por quê? Eu preciso considerar 10% como o quê? 10 dividido por 100. Ao simplificar, então, eu chego a 1/10, né? Aí, o que é o 0,1%? O 0,1% é 0,1 dividido por 100, o que iria aumentar as minhas casas decimais aqui, tá? Por isso que ao chegar nessa conclusão aqui, eu não posso simplesmente parar no 0,1. Eu tenho que fazer a multiplicação por 100 para alcançar a porcentagem. Tudo bem? Sim, prof, obrigada. Imagina, vamos lá, vamos seguir. Exemplo. Um segundo exemplo é onde o que eu procuro? Em uma loja, tenho um desconto de 12% se pagar à vista. Ana gastou R$ 675. Qual será o seu desconto se pagar à vista? Verifiquem o que eu preciso dominar neste caso. Eu preciso dominar aqui o cálculo da porcentagem, mas eu também preciso dominar o que significa o desconto. O desconto é o quê? É um valor a ser abatido do meu total. Quem é o meu total? Os R$ 675. O que eu terei se eu comprar esse produto à vista? Eu terei um desconto de 12%. Eu vou diminuir 12%. Vamos lá. Como é que vamos resolver isso, então? Nós temos como opção 90, 85, 81, 75 e 71. Observem, ele não está pedindo o preço final. Ele está pedindo qual é o valor do desconto. Então, o nosso cálculo será o desconto de 12%. Ele significa o quê? Ele significa 12 partes de 100. Ou, se nós optarmos pela representação em números decimais, ele representa 0,12. E o que eu tenho no meu problema? O meu total. O meu total qual é? R$ 675. E aí, agora, eu vou apresentar para vocês duas formas de resolver. Quem possui habilidade em relação às operações com um número racional, em formato decimal, a operação será um pouco mais breve. Quem possui um pouco de dificuldade, vamos utilizar a multiplicação e, posteriormente, a divisão. Então, vamos lá. Eu quero saber quanto é 12% de 675. Então, a minha operação é o 675, que é o meu valor total, vezes o 12. Quem é esse 12? Apenas essa parte do desconto. E aí vocês verificam que vai dar 8.100. Aí vocês pensam, nossa, professora, mas 8.100 não pode representar o meu desconto, porque ele é ainda superior ao total da minha mercadoria. Qual é o passo que está faltando aqui? A divisão por 100. Então, eu pego esse 8.100, ao dividir por 100, eu passo a ter o quê? O meu desconto equivale a R$ 81. Então, nesse processo, viu a porcentagem, quer fazer por multiplicação e divisão, multiplica pelo valor da porcentagem, mas nunca esqueça de, ao final da multiplicação, realizar a
divisão por 100. E aí, na divisão por 100, nós podemos aplicar as regras dos cancelamentos das frações. Se eu tenho 2 zeros ao final de cada uma dos termos, eu posso cancelar, sobrando, então, R$ 81,00. Como eu tenho um valor que não é um valor com centavos, eu não preciso utilizar o 0,00. Por quê? Porque ele só irá dificultar a minha operação, tá? Se eu tivesse um valor com centavos aqui, aí obrigatoriamente seria importante seria fundamental que essas casas decimais estivessem presentes na operação. Então, a gente tem que, de R$ 675,00, 12% equivale a R$ 81,00. Professora, mas é muito longo eu fazer por esta operação. Não existe uma maneira mais rápida e com menos passo? Sim, existe. E qual é essa maneira? Eu utilizar essa representação do 12% na minha representação decimal. Como eu faria isso? Então, eu faria 675 vezes o 0,12. E aí eu teria o mesmo R$ 81,00. Aí, pessoal, eu falo assim, vai da habilidade de cálculo que cada um de vocês possui. Essa escolha de qual seria o melhor método é vocês se compreenderem na perspectiva de reconhecer o 12% como o 0,12, reconhecer a operação com a vírgula, na operação dos decimais e números inteiros, para chegar à resposta. Essa primeira resolução, embora ela pareça mais extensa, ela, de certa forma, ela só utiliza os decimais em caso de números que vão gerar os decimais, mas geralmente nós operamos entre números inteiros. Então, as duas opções conduzem à resposta correta. Quem que decide a melhor maneira, de acordo com o quê? O tempo que você tem para realizar a sua avaliação, né? Como está a matemática em relação às outras disciplinas, né? Aos outros conteúdos cobrados. E aí, pessoal, cada concurseiro tem o seu método, né? Alguns optam por já responder as questões que eles não apresentam dificuldade e outros já optam por resolver aquelas que talvez exijam um pouco mais de concentração. E aí, cada um se reconhecendo e reconhecendo as suas aprendizagens, com certeza irão atingir êxito fazendo o concurso com muita atenção, mas também com muita cautela, tá? Então, o gabarito dessa questão é a letra C, R$ 81,00. A respeito dessa questão, teríamos alguma dúvida ou posso seguir para a próxima? Não, da minha parte não. Podemos seguir, então. Eu só peço desculpa que se acaso levantar a mão, talvez eu não veja, então eu prefiro que use o microfone mesmo para falar. E aí, vamos pensar numa terceira questão. Vamos lá. Essa terceira questão, ela envolve, para além da porcentagem, também o domínio da operação de adição de números decimais. E aí, eu trouxe essas questões que envolvem a porcentagem e outros objetos de conhecimento da matemática para nós debatermos juntos. Então, vamos lá. A padaria Comer Bem tem o frango assado por R$ 45,00,
a maionese por R$ 15, o refrigerante de laranja por R$ 8. Porém, se o cliente optar por levar os 3 itens no combo, apresenta-se os seguintes descontos: 10% no preço do frango, 20% no preço da maionese e R$ 1,50 no preço do refrigerante. Desta forma, um cliente que optou por levar o combo irá pagar. Aí ele apresenta essas sugestões de alternativa. Muitos de vocês poderiam ter uma tendência a somar essas porcentagens para fazer um cálculo único. Porém, o que os impede? O fato deste valor aqui estar em reais. Então, a minha sugestão para esse tipo de atividade, qual seria? Vamos lá. O frango, comprando o combo, ele tem um desconto de 10%. Então, eu preciso saber quanto é 10% de 45. E esse cálculo a gente já fez anteriormente, né? Que poderia ser o 45, que é o total, vezes o 10, que é a parte numérica da minha porcentagem. Eu teria um 450. Mas aí você fala, não, professora, um frango não custa 450, e ainda mais com desconto. O que está faltando para nós nessa etapa? A divisão por 100, exatamente a parte da porcentagem. Ao dividir por 100, eu tenho que o desconto oriundo dos 10% equivale a R$ 4,50. Então, eu preciso agora fazer uma próxima operação, que é a operação. Não, eu apresento a outra maneira para depois fazer a operação. Ou ainda, nós podemos fazer o 45 vezes o 0,1. Por que o 0,1? Lembra da história do 10%? 10% equivale a quem? A 10 dividido por 100, que equivale a 0,1 em decimal. Então, eu tenho o mesmo 4,5. E aí, verifiquem, eu tenho o valor total do frango, 45, menos o valor do desconto, que foi um total de R$ 4,50. Então, o meu frango passa a custar no combo R$ 40,50. Eu preciso agora reservar esse valor. Por que eu preciso reservar esse valor? Porque se eu for comprar o combo, a maionese também passa a ter um desconto. Que desconto é esse que a maionese passa a ter? A maionese passa a ter os 20% de desconto. Então, o preço original da maionese, R$ 15, no combo, menos 20. Vamos fazer pelo processo mais longo. 15 vezes 20, eu chego aos 300. Agora, 300 dividido por 100. Por que 300 dividido por 100? Justamente por conta da representação de porcentagem. 300 dividido por 100 igual a 3. Então, eu tenho que, se eu fizer 15 vezes 0,2, porque o 20% pode ser representado também no decimal 0,2. 15 vezes 0,2, eu terei o quê? Mesmos R$ 3. Esses R$ 3 representam o quê? O meu desconto. Então, a maionese, que inicialmente era R$ 15, desculpa, com o valor do desconto, menos R$ 3, totaliza, então, R$ 12. Reservo também a maionese. Vou agora para quem? Para o refrigerante. No refrigerante, ele já deu o valor em reais. Verifiquem, não é porcentagem. Então, não sendo porcentagem, eu preciso apenas realizar a subtração. R$ 8 menos R$ 1,50. E eu tenho que o refrigerante, então, custará R$ 6,50. Sabendo o preço de cada produto, aí então eu posso somar o preço do combo.
R$40,50 do frango, R$12 da maionese e R$6,50 do refrigerante. No combo, esse valor totalizaria R$59. E no gabarito, a resposta, então, seria a letra A. Observem o grau de dificuldade da questão número 2 para a questão número 3 em domínio de porcentagem é a mesma. É o mesmo grau de dificuldade. A diferença do problema número 2 ao problema número 3 são informações agregadas e, além disso, o grau necessário no domínio das operações com os racionais. Então, as questões em si de porcentagem, elas, de maneira geral, elas se complicam em função do quê? Em função não do próprio conteúdo de porcentagens, mas da maneira como o problema pode ser elaborado e da exigência que se faz a partir desse valor encontrado na porcentagem, tá? A respeito do problema número 3, gostariam de fazer algum comentário ou podemos seguir para o problema número 4? Prof, eu não tenho dúvidas. Eu só queria que, se possível, a prof voltasse uma página para printar a questão, né? Ah, querida, depois eu vou enviar. Eu envio. Joia. Isso, Tá, eu envio para vocês todos os materiais, né? E vou enviar também as tarefas, né? Para vocês realizarem. Joia. Aproveitando, eu gostaria de informar que eu não poderei dar a aula de tira dúvidas amanhã, né? A maioria dos professores estão fazendo segunda e terça. Amanhã eu tenho aula na pedagogia, então a nossa aula vai ficar marcado para quarta, tá? Mas daí eu vou mandar lá no e-mail certinho com os materiais, tá? Fica tranquila, não precisa fazer print nem nada, depois eu disponibilizo sem nenhum tipo de problema, tá? Seguimos, então. Este é um problema lindo. E aí eu vou explicar para vocês o porquê esse problema é considerado um problema lindo, na minha opinião. Vamos ler. Um reservatório de água tem 4 metros de altura, 6 metros de comprimento e 5 metros de largura. Isso remete vocês a um outro conteúdo que se chama volume. E aí vocês podem pensar, não, professora, mas volume não está descrito, volume não contempla. Mas verifiquem, a questão do volume também é do conhecimento de alunos do ensino médio. Então, é muito importante nós relembrarmos como é que eu calculo o volume. Para além de saber como eu calculo o volume, verifiquem as outras informações que o problema traz. E sabendo que está faltando 20% para completar sua armazenagem máxima, quantos litros de água possui este reservatório no momento? Verifiquem quantas informações nessas 3 linhas. Eu preciso saber calcular o volume, eu preciso saber transformar esse metro cúbico do volume em litros. E agora também eu preciso identificar o 20% é o que está faltando. Então, quanto de água o reservatório possui? Ele possui os 80% que estão cheios. Aí vamos fazer passo a passo. Aqui nós temos as opções. Então, 76 mil litros, 96 mil litros, 102 mil litros, 104 mil litros ou 106 mil litros. Lembrando, volume, como é que eu calculo o volume?
Altura vezes comprimento vezes largura. Então, o 4 vezes o 6, 24. 24 vezes o 5, 120. Metros vezes metros, metro ao quadrado, vezes metro, metro ao cúbico. Então, o reservatório comporta 120 metros cúbicos. O problema está pedindo em quanto? Litros de água. Então, agora eu preciso pensar uma outra informação. Que informação é essa? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Então, se 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água, 120 metros cúbicos equivalem a 120.000 litros d'água. E esses 120.000 litros da água é o valor total que eu irei operar. Ele é o meu 100%. Então, verifiquem, para você chegar nesse total, nesse 100%, exigiu de vocês 2 conhecimentos, tá? 2 conhecimentos. O primeiro, o volume, o cálculo do volume. O segundo, a conversão do metro cúbico para o litro. E aí, agora, o que eu preciso também saber? Às vezes, alguns problemas vêm com essa característica. Que característica é essa? Ele apresenta uma porcentagem, mas ele não pergunta sobre essa porcentagem. Ele pergunta a respeito da porcentagem que está implícita. E qual é a porcentagem que está implícita? Os 80%. Por quê? 20% está faltando. Então, ele está vazio 100% e ele está cheio 80%. Então, antes de começar a operar, é importante eu saber isso. O reservatório cheio é o 100%, menos o 20% que ainda não encheu, então ele tem a sua capacidade 80% da sua capacidade cheia. Aí, vamos lá. Eu preciso, então, identificar 80% de 120.000. E aí eu posso fazer o cálculo mais longo, que é o 120.000 vezes o 80. Vai dar um número excessivo, mas já vai te apresentando algum indicativo dos números que estão apresentados nas nossas alternativas. Esse valor agora total eu preciso dividir por 100. E eu chego, então, que os 80% que estão cheios equivalem a 96.000 litros, tá? Ou ainda, se eu quiser pensar de outra forma, eu posso fazer os 120.000 litros vezes o 0,8. Por que vezes o 0,8, professora? Lembra do 80 dividido por 100? 80 dividido por 100 em representação decimal é igual a 0,8. Então, isso me dá como resposta os 96.000 litros. Professora, mas mesmo assim, eu não pensei por esse raciocínio. Eu fiz o cálculo do volume, eu fiz o cálculo da transformação dos metros cúbicos em litros, mas eu trabalhei com o quê? Eu trabalhei com os 20%. Ao trabalhar com os 20%, o que é que eu tenho que ficar atento? Quem optar por utilizar os 20%, fique atento que os 20% equivalem, então, a 24.000 litros. E esses 24.000 litros, eles devem ser retirados dos 120.000 litros, o que resultaria, então, nos 96 que estão cheios, que estão preenchidos. Aí eu posso falar para vocês, vamos voltar lá na nossa alternativa. Nas nossas alternativas, ele nem comporta a questão dos 24.000 litros, tá? Mas, se talvez tiver uma elaboração
um pouco tendenciosa, pode acontecer de uma das alternativas ser os 24 mil litros, tá? E aí vocês trabalharem naquela perspectiva de que cheguei na resposta, mas não era a resposta adequada, tá? Então, a minha indicação, leia o problema com muita atenção, com muita concentração, identifica o que realmente o problema está pedindo, tá? É muito comum também, vocês vão verificar nas tarefas que eu vou deixar para casa, é muito comum dar a porcentagem das mulheres e pedir o total de homens, ou dar a porcentagem do que falta pintar, e aí pedir quanto já está pintado. Então, essa interpretação, ela é fundamental para um sucesso na hora de encontrar a questão no gabarito. Alguma dúvida em relação a esta pergunta específica? Deixa eu abrir aqui para ver como é que vocês estão. Posso seguir? Pode. Muito obrigada, então. Vamos seguindo aqui. Aí agora nós temos um problema das questões selecionadas, é um problema que eu considero um grau de dificuldade bem diferente das outras. Por quê? Por conta do que ele pede, mas também por trazer elementos que não são o 00 na parte de centavos. Ele traz elementos que são os centavos. Então, obrigatoriamente, já nos coloca numa condição diferente de resolução. Vamos ler o problema. Mariana ficou contente que seu salário passou de 2.520 para 2.973 com 60 centavos. Percentualmente, qual é o valor do aumento que Mariana recebeu? E aí, eu vou dar uma dica para vocês, mas essa dica não estará na minha resolução, tá? Por que essa dica não estará na minha resolução? Que é a dica do tentativa e erro, né? Que é você tentar testar as respostas, né? Por que tentar testar as respostas? Pegar ali 2.520 vezes 12 e ver se vai dar a diferença. Depois vezes 15, vezes 16, vezes 17, vezes 18. Talvez tenha sorte que já na primeira você consiga pela tentativa e erro, né? Mas é um hábito que geralmente nós deveremos buscar se a gente realmente não consegue resolver o exercício. E aí, para resolver esse exercício, eu tenho que considerar o quê? Quem é o meu 100% da Mariana? É o 2.520, que era o que ela estava ganhando. A partir desse 2.520, foi aplicado um percentual de porcentagem que gerou um aumento. E esse aumento conduziu ao total de 2.973 com 60 centavos. O que eu preciso saber inicialmente? Vamos lá. De quanto foi esse aumento que a Mariana teve? Então, eu vou fazer o 2.973 com 60, menos o 2.553, não, menos 2.520, que vai gerar o quê? Vai gerar 453 com 40, com 60. Então, vamos lá. Vamos refazer, então, rapidinho, essa operação. Verifiquem, eu tenho, então, este valor, que era o meu valor inicial, que sofreu uma aumento
de quantos por cento para gerar esses R$ 453,60. Esse 2.973,60, a princípio, ele fica agora de lado. Por quê? Porque eu vou trabalhar com quem? Vou trabalhar com o valor do 100% que ela tinha e o quanto de aumento gerou. E aí, para resolver isso, eu preciso consultar, e a maneira mais tranquila de se chegar a essa resposta é por meio da regra de 3. Por que por meio da regra de 3? Porque na regra de 3 eu consigo colocar que o 2.520 representa, então, a minha porcentagem 100%. E o 453,60 vai representar o meu X, ou seja, de quantos por cento foi esse aumento que a Mariana teve para o salário dela passar a ser 2.973,60. E aí, resolvendo essa regra de 3, lembrem como é que nós fazemos. Nós fazemos a multiplicação considerando os extremos. Então, eu tenho que o 2.520 vezes x fica 2.520x. O 453,60 vezes 100, e aqui eu utilizo o ponto para não confundir com a incógnita, resulta em 45.360. Para isolar esse x, quem está multiplicando aqui vai passar dividindo. E fazendo essa operação, 45.360 dividido por 2.520, resulta no meus 18%. Então, vocês verifiquem, essa questão foi uma questão da Fundação da Unicentro, agora de 2023, para concursos de nível médio. Verifiquem que é uma questão em um formato totalmente diferente daqueles que nós estávamos habituados nas anteriores. Ela exige um potencial de cálculo maior do que os outros, porque verifiquem, olha quão elevados são esses números para gerar, então, essa porcentagem. Por que que eu dei aquela dica inicial? Porque se você não tiver tanta facilidade nessa divisão aqui, que não vai ser a divisão por 100 como era a outra, aí você pode fazer 2.520 vezes 12. Deu o 550, o 453? Então, é essa a resposta. 2.520 vezes 15. Deu o 453? Então, talvez você faça mais cálculos na tentativa de testar as respostas do que resolver por essa maneira. As duas maneiras conduziriam ao resultado correto, né? Aí eu retorno a falar para vocês. Qual o domínio do conteúdo matemático que vocês possuem, atrelado ao tempo que vocês possuem para realizar a avaliação, tá? E aí vocês podem pensar, puxa vida, e o 18% foi justamente o último gabarito, né, professora? Olha só, se eles tivessem colocado 18% logo de início, até seria um facilitador para quem for fazer na tentativa e erro, mas o que não foi o caso. Então, essa é uma questão bem atual, de um concurso bem atual realizado pela Fundação, e vale a pena vocês se dedicarem, então, a compreender como a porcentagem também se coloca frente a outros conteúdos, como aqui no caso, então, a regra de 3, tá? Em relação a esse problema, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma contextualização? Podemos. Pode falar. Eu faria direto, já 2.520 responde. Ah, não daria certo. Não, porque é menos. Não dá, pensei errado.
Porque ele quer saber a porcentagem, então você precisa saber o valor, né? Direto seria aqui, você fazer o 12 vezes o 2.520, e se isso resultaria no valor aqui do aumento, né? Por isso que eu falei na questão da tentativa e erro, que significa testar as respostas que estão sendo colocadas. E para os concurseiros, isso também é uma prática, né, gente? Talvez a gente não tenha tanto domínio ali na teoria, isso serve para todas as disciplinas. E aí você vai estabelecendo alguns critérios de exclusão, né? Então, por exemplo, como vocês observam, é uma crescente aqui. Então, testa o primeiro e testa o último, para ter mais ou menos uma média de quanto daria o 12% de 2.520 se está próximo desse valor. Aí você não precisa testar o 15, não precisa testar o 16, já testa o 17 de cara, né? Então, a gente precisa também de todo o arcabouço do conhecimento, de todo o arcabouço dos conteúdos, e também precisa um pouco das outras estratégias para nos auxiliar ali no momento do nervosismo, né? E isso também, eu acho que a minha é a última aula, né? Então eu gostaria de reforçar para vocês essa questão do nervosismo. A gente sabe que um concurso, ele representa muito na vida profissional de uma pessoa, mas fazer o exercício da respiração, fazer o exercício do volta calma, para realmente conseguir organizar as ideias e fazer da melhor maneira possível, né? Fazer um pouquinho, não dá para ficar meditando muito tempo lá durante a prova, mas tá muito eufórico, tem que voltar, tem que respirar, tem que tentar buscar, ler com calma, sempre atento ao horário, né? Que aí vai dar tudo certo, com certeza, para todo mundo que está se preparando aí, está se dedicando, tá? Tem mais alguns, já estão cansados? Vamos seguir. O prof preparou mais uns ainda. Deixa eu ver aqui. Número 6. E aí, o número 6 agora, pela configuração do exercício, vocês podem perceber que eu mudei o meu conteúdo. Agora eu estou falando de juros. E os juros, ele apresenta também algumas particularidades. Fazendo os juros, você precisa obrigatoriamente dominar o quê? Dominar o conteúdo porcentagem. Por quê? Porque o juro simples, ele é um valor agregado a um capital que seja inicial. Só qual é o problema desses problemas de juro? Não é nem você lembrar a formulazinha, porque a fórmula, ela é uma fórmula bem intuitiva, né? Se eu quero saber o juro do Heitor, ele aplicou 20 mil reais durante 3 meses e uma aplicação a juros simples com taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João? Não, é por Heitor, a prof tem que arrumar aqui. Ao final desta aplicação, então verifiquem. É um pouco intuitivo você saber que você vai operar com o valor inicial da aplicação, o tempo que essa aplicação ficará retida e a taxa que essa aplicação irá render. Qual é a pegada que geralmente esses problemas de juro aplicam? Trazer isso aqui não em meses, em anos, que é quando você tem alguma das informações que não está explícita. Nesse caso aqui, nós temos todas a mesma grandeza. Eu tenho o tempo que essa aplicação ficará restrita em meses e tenho a taxa indicada em meses. Mas eu posso ter exemplos da taxa
o tempo indicado em anos, e aí eu preciso lembrar que um ano possui 12 meses, e eu também posso ter o problema da taxa indicada anual. E aí eu preciso fazer a divisão por 12 para entender quanto vai render em cada mês. Vamos pensar aqui um pouquinho que informações eu preciso levantar a partir deste problema. Aí nós temos aqui as alternativas. Verifiquem que as alternativas, elas estão bastante discrepantes, e aí vamos entender o porquê dessa discrepância aqui. Relembrando, então, a fórmula do juro é quem? É o capital vezes a taxa e vezes o tempo. Então, o C, ele pode ser chamado de um valor inicial ou um capital. O I significa a minha taxa de juro e o T, o tempo, tá? Aqui nesse problema está muito tranquilo de identificar. Ele só não está na ordem que a fórmula apresenta. Mas aqui a gente tem os 20 mil do capital, aqui nós temos o nosso T, que é o tempo, 3 meses, e aqui nós temos os 6%. E agora, nessa jogada dos 6%, a gente precisa saber que esse 6%, ele equivale ao quê? Ao 0,06, tá? Vamos avançar nesse sentido. Atenção! Sempre verifique se a taxa de juro e o tempo da aplicação estão indicados na mesma grandeza, tá? Isto é fundamental, pessoal, porque se você operar aqui com grandezas diferentes, a taxa em mês e eu tenho o tempo em anos, obrigatoriamente eu preciso fazer essa transformação. Então, vamos lá. Repetir, então, o problema aqui para vocês. Agora, captando quem? Captando os elementos do meu problema. Então, o nosso capital inicial, que é o nosso C, é o 20 mil. Percebam que eu desprezo o 0,00 nesse caso, porque 0,00 não tem função, não tendo esse valor, ele pode ser desprezado dessa operação. Aqui que é muito importante, a taxa de juro, 6%. Lembra do 6%? O que é o 6%? É o 6 dividido por 10. Se é o 6 dividido por 10, isso vai gerar o quê? 0,06. Ou seja, é o 6 e 2 casas depois da vírgula. Por conta do quê? Por conta da divisão por 100. Então, é 0,06 ao mês. E o tempo, 3 meses. Aí, aplicando a fórmula, substituindo, a gente vai ter o quê? 20 mil vezes 0,06 vezes 3, que vai gerar um juro de 3.600. Observem que, se eu operar com alguma outra grandeza nessa fórmula, provavelmente vai gerar, tá? Esses resultados aqui. Esse juro aqui, ó, tá aqui, ó, 3.600. Mas veja, qual o valor recebido por João ao final desta aplicação? Ele não vai deixar os 20 mil lá no banco. Ele vai receber os 20 mil mais os 3.600. Então, eu preciso saber qual é o montante. E o que é o montante? É o meu capital inicial mais o que eu tive de juros. E aí, o que eu tive de juros? Eu tive 3.600. Então, vai ser o 20 mil mais o 3.600, que vai resultar, então, em 23.600. Então, o meu gabarito é a letra C, R$ 23.600, tá? Fiz uma busca também nas provas da Fundação Unicentro e o juros simples não tem aparecido com tanta frequência. Porém, se é um conteúdo de edital, é passível que a gente tenha nos concursos da vida algumas questões que mencionam o juros simples também, tá?
Alguma problematização a respeito deste problema específico? Se eu tivesse aqui feito, pessoal, 6 vezes 3, 18, e 18 vezes 20 mil, eu teria o valor de 360 mil. Então, verifiquem que nós teríamos também aí uma problemática em função de ter representado a porcentagem no decimal equivocado, tá? Posso seguir? Tenho mais alguns exemplos? Pode. Então, veja bem, trago também esse exemplo número 7, trago também um exemplo de juros, mas trago na perspectiva diferente. Qual é essa perspectiva? A perspectiva que alguns valores da nossa fórmula estão implícitos, ou seja, eu não é só identificar no problema, eu tenho que ler o problema, interpretar o problema, para daí verificar os dados que eu estou solicitando para resolver o meu problema. Então, vamos lá. Em 2001, oh meu Deus, em 1 de 2021, uma empresa contraiu uma dívida com terceiros no valor de 20 mil reais. A empresa pagou toda a dívida em 31/10 do mesmo ano, de 2021. Na data, a soma do principal e dos juros foi de 28 mil reais. Considerando o regime de juros simples, qual a taxa de juros mensal paga pelo empréstimo? Verifiquem. Eu já vou ter que utilizar aquela fórmula com um outro arranjo. Por quê? Lá na fórmula que a professora passou para vocês, eu poderia procurar, eu tenho isolado quem? O juro, mas aqui eu já tenho o valor do juro a partir do momento que eu faço essa subtração que eu estou indicando aqui. Então, quem que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar o meu I. Por que eu vou procurar o meu I? Porque eu já tenho o meu capital inicial, que é o meu C, fazendo o cálculo do mês 1 até o mês 10, eu já tenho quanto tempo essa aplicação permaneceu em dívida, né? Aplicação não, quanto essa dívida demorou para ser paga, e aqui, fazendo a operação do montante menos o capital inicial, eu tenho o juro. Então, quem que eu vou procurar? Eu vou procurar o meu I. E aí, apresento para vocês as alternativas. Verifiquem as alternativas, nesse caso, muito similares. Então, o que eu preciso saber? Meu capital inicial, 20 mil reais. O tempo, de janeiro até outubro, considera todo mês de janeiro e todo mês de outubro. Então, são 10 meses. E o montante. Qual é esse montante? É os 28 mil reais, menos, e os 20 mil reais do capital, mais o juro que resulta nos 28. Como que eu faço para descobrir quanto é o juro? Preciso fazer os 28 mil vezes menos os 20 mil, que vai resultar, então, em 8 mil de juro. Então, verifiquem, eu precisei fazer algumas majorações para poder chegar nos meus itens de substituição na fórmula. A partir do quê? A partir da minha interpretação do problema. Então, vamos lá. Agora eu tenho, então, o capital, eu tenho o tempo que esse capital ficou em dívida e quanto eu tive que pagar de juros. Então, voltei ao problema, né? Mas agora com os valores indicados. Então, capital, tempo, o juro e quem que eu estou procurando? Estou procurando o meu I, que é a minha taxa de juro. Vamos, então, agora substituir na minha fórmula. Quem que eu substituo na minha fórmula? O 8 mil, que veio da onde, professora? Do juro entre contrair a dívida e pagar a dívida. O capital, que já está ali explícito, o I permanece I porque eu ainda estou buscando ele,
e o T são 10 meses, porque é em virtude desse cálculo temporal aqui. Nesse caso, para resolver essa equação, eu vou multiplicar desse lado e vou repetir desse lado. Então, eu vou ter 8.000 é igual ao 20.000 vezes I vezes 10, o que resulta, então, em 200.000. Para isolar esse I, eu tenho aqui uma operação de multiplicação. Então, para esse I ficar isolado, eu preciso passar esse 200 dividindo. Mas se eu fizer essa divisão, eu vou ter o quê? Eu vou ter o 8.000 dividido pelos 200.000. Se eu optar pelo cancelamento dos zeros, eu posso ter 8 dividido por 200. E aí, ao ter o 8 dividido por 200, significa o quê? Significa que eu tenho uma taxa de 4%, tá? 4%, o que é esse 4%? Se você fizer o 8 dividido por 200, você vai encontrar bem rapidamente 8 dividido por 200, você vai encontrar 0,04. E o 0,04 equivale a quem? Ao 4%. Aí lembra da dúvida lá do início, professora, mas aqui eu encontrei o 0,04, só que esse 0,04% significa que aqui vai aumentar mais 2 zeros. Então, o que representa esse cálculo aqui é o 4%, que em número racional representa o 0,04%. Essa é uma questão que eu considero com um nível um pouco mais elevado de dificuldade. Mas como eu falei para vocês, os juros nas questões em que eles se apresentam com os valores explícitos, eles são mais intuitivos de se calcular. Nesse caso aqui, a dificuldade é uma dificuldade proposital, né? No sentido do quê? No sentido de colocar um termo que não é o termo que estava isolado e também a representação. Então, vocês verifiquem que a professora termina voltando lá naquela questão inicial, em que é muito importante compreender qual é o papel que esse símbolo da porcentagem exerce em cada operação e também nas respostas. Tá? Então, pessoal, o que eu tinha programado para a apresentação do conteúdo são essas 7 questões, e eu tenho programado para vocês, deixa eu só dar uma conferida aqui, eu tenho programado para vocês 21 questões, tá? Essas 21 questões eu irei disponibilizar, deixa eu só voltar aqui, essas 21 questões eu irei disponibilizar para vocês, eu já indico o gabarito, e daí na aula de quarta-feira nós discutiremos então essas questões, as questões que vocês por alguma razão demonstrarem algum tipo de dificuldade. Já parou de compartilhar, pessoal? Já. Ah, tá. Se você... Juros compostos também? Não, juro composto não. Juro simples. Porcentagem e juro simples. Ah, ok, obrigada. Esse que foi o conteúdo que me passaram para trabalhar. O juro composto não foi mencionado. Mas eu também eu não fui conferir lá no edital, né? Eu recebi esse pelo cronograma. Mas aí valeria a pena, né? Vocês dar uma consultada no edital se tem alguma coisa a respeito, né? Mas a princípio seria juros simples e porcentagem, tá? E assim, esse conteúdo é batata, né? A gente fala dos conteúdos que esse nunca fica de fora, né? O porcentagem nunca fica de fora.
O porcentagem sempre dá a sua passada significativa nos concursos aí, tá? E aí, o que que eu vou propor para vocês? Eu vou propor para vocês que vocês, por favor, se dediquem em tentar resolver, se dediquem em tentar um espaço na agenda de vocês, para que daí na quarta-feira a gente possa discutir a respeito dessas resoluções, e eu tenho que lembrar de ajeitar, né, trocar o João pelo Heitor lá, que ficou uma hora o João e outra hora o Heitor, e aí ninguém deve nada para ninguém, né, se ficar o João e o Heitor no mesmo problema. Eu estou conferindo aqui no conhecimentos do nível superior tem juro composto. E Nível também superior, né? isso, desconto composto também. Ah, tá, no nível Nível superior. superior. Mas no nível médio, não, né? Não. No nível médio, não. Uhum. O juro composto daí, ele não é tão intuitivo, né, pessoal, Ele é mais como complicado, né? ele é mais complicado, né? E aí é importante também que a gente reflita um pouquinho a respeito de qual é a vaga que cada um vai concorrer, né? Para que nível, para daí também dar uma fortalecida. Tá bom? Beleza, muito obrigada. Não, imagina, não por isso. A gravação ela ficará disponível lá no Teams, e aí também o professor, depois da gravação de hoje, assim que o Teams salva, ele já vai colocar lá no YouTube para vocês, e aí eu já agora terminando a aula, fazendo essa correção, eu já vou enviar naquele e-mail coletivo, né, os exercícios. Lembrando que amanhã eu tenho aula, daí amanhã eu não posso atender vocês, mas na quarta-feira será um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre as dúvidas de vocês a respeito desse conteúdo que eu apresentei hoje. Tá certo? Olha, muito obrigada. Imagina, não por isso. E ó, pensamentos positivos, mentalização e estudo. Tá Um aí. abraço, pessoal. Bom descanso. Até breve. Boa noite. Boa noite, professora. Beijo. Obrigada. Imagina, querida. Obrigada a você pela participação.